Pessoal, tudo bom? Como é que tá? Todo mundo bem? Vamos iniciar então a segunda lição do trimestre, que é Conhecendo Jesus de Nazaré. O objetivo dessa lição aqui é explicar o porquê de Cristo ser o Verbo, apresentar a vida pré-ministerial de Jesus e definir as expressões Filho do Homem e Filho de Deus. Vocês sabem, por exemplo, com quantos anos Jesus foi batizado? E aí, 25, 26? 30 anos. Tá? Jesus foi batizado com 30 anos e o seu tempo de ministério durou 3 anos e meio. Esse foi o tempo do ministério de Jesus, 3 anos e meio. Tá ok? Já vou deixar para a reflexão de vocês João 3,16. Vamos abrir a Bíblia aqui e ver o que esse versículo fala para a gente. João 3,16, ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas que tenha a vida eterna. Amém? Então, Deus nos amou e enviou o seu Filho para nos salvar. O sintetizando aqui na página 13, ele fala o seguinte: nessa lição estudaremos o que significa a expressão bíblica o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vamos perceber que nesse ato há uma linda história de amor de Deus para com o seu povo. A infância, a adolescência e a juventude de Jesus são apresentadas como uma forma de preparação para o exercício de um ministério ímpar. Ou seja, é uma preparação, uma forma de preparação para o exercício de um ministério. E eu pergunto a vocês estão se preparando para um exercício de um ministério? Pensem aí, galera, reflitam. Finalmente, vamos contemplar o evangelista João apresentando a Jesus como Filho de Deus. Na página 14, e o Verbo se fez carne, é o tópico 1. Aqui nesse ponto, a gente tem o que é o verbo na língua portuguesa. O que significa a palavra verbo no dicionário? A palavra expressa o quê? Expressa a ação, certo? Então, Cristo é o verbo porque é por meio dele que tudo se fez. Lá no Gênesis estavam presentes o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E a Santíssima Trindade pode ser encontrada em toda a extensão dos textos bíblicos de Gênesis até Apocalipse. Mas por que o Verbo se fez carne? E aí, pensem um pouquinho aí. Por que o Verbo se fez carne? Vocês sabem? É simples. Porque ele te ama tanto que veio ao mundo para que todos nós pudéssemos ser salvos. Tá ok, gente? Então, ele precisou se fazer carne. Ele precisou se fazer carne e nascer bem pequenininho lá em Belém para nos salvar. Esse é o resumo do tópico 1. Tá? Vamos para o tópico 2. E habitou entre nós. Habitou entre nós. Algo que sempre me impressionou foi a forma como as pessoas mais importantes eram, muitas vezes, pouco acessíveis. Ou seja, as pessoas naquela época já eram pouco acessíveis, né? Mas isso ainda se perdura até hoje. Não foi só naquela época. Hoje também há dificuldade da gente ter acesso a algumas pessoas. Por exemplo, um governador, um prefeito, um presidente ou um empresário. A gente tem certa limitação para acesso a essas pessoas. Mas era diferente
com Jesus. Jesus ele estava com todas as limitações que eu acredito ter tido naquela época. Jesus ele estava disposto a ouvir individualmente cada um. Ele estava disposto a nos ouvir. Ele está disposto a nos ouvir hoje e estava naquela época também. Agora, imagine quanto Jesus é mais importante do que todas essas pessoas que eu citei. Jesus é infinitamente mais importante do que todas essas pessoas que eu citei. E as outras pessoas, a gente tem uma barreira que às vezes limita a comunicação, né? Que limita o acesso. Mas Jesus não. Com Jesus a gente não tem uma barreira, a gente não tem uma limitação. Tá? Ele está pronto para nos ouvir. Basta a gente querer procurá-lo, buscá-lo. E aí, Jesus ele se dedicou 33 anos a viver aqui na terra para dar a vida por mim, por você. Ele se dedicou 33 anos aqui na terra. Essa dedicação foi por mim, foi por você, foi por cada um de nós. Tá? E mais ainda hoje, ele nos ouve atentamente e através das nossas orações nos sentimos abraçados pelo amor de Cristo. Vamos de uma outra referência aqui, Tiago 5,16. Tiago 5,16. Vamos abrir a Bíblia aqui. Tiago 5,16 ele fala o seguinte: portanto, confessem aos seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Ou seja, a oração de uma única pessoa tem muito poder diante de Deus. Ou seja, a minha oração, a tua oração, a nossa oração tem poder diante de Deus. Tá? Aí, aqui um destaque que eu dou para esse tópico 2, quando fala e habitou entre nós, né? Ele escolheu ouvir cada um, ele escolheu lhe ouvir, ele escolheu me ouvir e dedicar esses 33 anos de vida na terra para dar vida por nós. Tá? Isso é muito forte, gente. Isso é muito importante. A gente tem que valorizar muito isso, dar muita importância para essa palavra, para o que diz todo o ensinamento de Jesus. Tá bom? No tópico 3 aqui, a gente tem Jesus, o Filho de Deus. Nesse tópico, o Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus, que foi manifestado ao mundo para cumprir na cruz o plano de salvação da humanidade. No Evangelho de João, Jesus nos faz declarações maravilhosas acerca de quem ele é. Olha, Jesus, na visão, no Evangelho de João, Jesus é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a verdadeira e a videira verdadeira. Olha então quantas descrições, declarações maravilhosas João fez para Jesus, né? No tópico 4, a gente vai ver, temos a seguinte pergunta: e você também é um filho de Deus? Pensa direitinho, você é filho de Deus também? Agora, o que a gente tem para falar sobre esse tópico? A gente sabe que a salvação é individual, certo? Então, você, ao crer no nome de Cristo, também tem o poder
de se tornar filho de Deus. Porém, apenas nos tornamos filho de Deus mediante a aceitação de Cristo, o qual é o nosso único e suficiente Salvador. Só existe um Salvador, mais nenhum. E qual o qual é o nosso único e suficiente Salvador. E nesse momento que acontece um novo nascimento. Quem não nasceu de novo, ainda não viu o reino de Deus. E também não entrou no reino de Deus. A gente vê isso em 2 Coríntios 5,17. Vamos abrir a Bíblia aí, 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Olha o que diz pra gente. E quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Ou seja, se você nasceu de novo, você vai falar diferente, você vai agir diferente, você vai se comportar diferente. Se você tem as mesmas ações que você tinha antes de se entregar para Cristo, você não nasceu de novo. Então, quando você nasce de novo, o interior reflete no exterior. Amém? É assim que acontece. Então, eu fiz um resumo rápido desses 4 pontos da lição, onde a gente conhece um pouco melhor, né? A gente fala um pouco melhor sobre Jesus de Nazaré. Mas eu peço individualmente que cada um, tá, leia o exercício, leia a lição, tá? Quando eu falo leia o exercício, lá no final é para fazer uma revisão, é para ler, responder, tá ok? O exercício lá no final. Até porque vocês conseguem fazer uma reflexão melhor e depois a gente consegue conversar. Tá bom, gente? A lição 2 de hoje é essa, tá? Eu peço a Deus que vocês tenham paz, que vocês consigam estudar a lição, tá? Que nós tenhamos uma semana abençoada, nos livrando de todo mal, tá? E que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês e que tão breve a gente possa estar junto, tá? A gente possa se encontrar, tá? Eu desejo a todos vocês um ótimo domingo, uma ótima semana e que Deus nos abençoe. Amém? Valeu, gente. Um abraço.